Olá, turma! Sejam bem-vindos à aula 2 da disciplina de Educação e Comunicação em Saúde. Esta é uma aula introdutória sobre a educação na saúde. Nessa aula, vamos abordar o conceito de educação na saúde, os tipos de educação na saúde, as estratégias para sua implementação no SUS e os seus principais desafios. Esperamos que ao final dessa semana vocês tenham sido iniciados nas discussões sobre a educação permanente em saúde e nós teremos discutido estratégias para a formação e o acompanhamento da equipe multiprofissional de saúde bucal na perspectiva da promoção da saúde. Na aula 1, nós falamos sobre a educação em saúde, seus conceitos e seus tipos. Não é raro a utilização dos termos educação em saúde, educação na saúde e educação para a saúde como sinônimos. Porém, cada um desses termos se refere a ações educativas com objetivos diferentes. Enquanto a educação em saúde é um processo educativo de construção de conhecimento que visa promover a apropriação de conhecimentos em saúde pela população, como forma de promover a autonomia dessas pessoas sobre o seu próprio cuidado, a educação na saúde consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e o desenvolvimento para atuação na saúde, ou seja, são ações educativas voltadas para a profissionalização dos trabalhadores da saúde. A educação na saúde, que também é sinônimo de educação no trabalho em saúde, possui dois tipos principais: a educação continuada e a educação permanente em saúde. Vamos falar um pouquinho de cada uma das duas. A educação continuada em saúde é o tipo de educação que a gente mais conhece. Normalmente, consiste em programas e projetos que têm um objetivo pontual para ser alcançado. Normalmente, a atualização ou o aprofundamento de conhecimentos de uma categoria profissional específica sobre um tema específico. Isso é um exemplo quando a gente tem palestras, cursos que são específicos para a odontologia, para a enfermagem ou para a medicina. Os programas de educação continuada promovem a aquisição acumulativa de conhecimento técnico e vai ter, então, como resultado o desenvolvimento e aprendizagem individual. Em geral, nestas ações, a primeira intenção é sensibilizar aquele grupo de profissionais para a importância da atualização e aprofundamento do conhecimento sobre aquela temática e, então, promover encontros para transmitir a esse grupo essa atualização de conhecimentos. Esses profissionais também são, em geral, solicitados para serem multiplicadores dessa informação dentro do seu serviço. A expectativa é que estas informações que foram passadas para esses profissionais, eles sejam adquiridos e incorporados na prática de trabalho cotidiana. Como deu para perceber, a educação continuada utiliza principalmente o modelo tradicional de educação que a gente discutiu na aula anterior. Os profissionais são levados para uma sala de aula, seja ela física ou virtual, para atualizarem e aprofundarem seus conhecimentos. Ou seja, a aprendizagem na educação continuada, ela acontece fora do contexto real de trabalho. Por isso, esse tipo de educação costuma desconsiderar outros fatores que não dependem da capacitação individual e, por isso, ignora a realidade local no qual esse profissional e a sua unidade de trabalho estão inseridos.
Isso significa dizer que o processo de educação continuada está muito mais relacionado ao tema proposto para ser trabalhado do que necessariamente com os problemas práticos que são identificados no seu local de trabalho. Ainda que a educação continuada tenha como objetivo melhorar o desenvolvimento profissional e, dessa forma, melhorar o serviço que é oferecido para a população, normalmente essas ações não fazem parte de um plano maior estratégico de mudança institucional. Isso porque uma unidade de saúde, ela funciona como um sistema próprio de rotinas, rituais, normas, interações, trazendo consigo tradições, trajetórias e hierarquias. Ou seja, as pessoas que trabalham nesse serviço, elas já internalizaram as regras do jogo de trabalhar naquele local. E se o processo educativo que pretende melhorar o serviço oferecido para a população não se propõe a analisar e criticar esses vínculos, essas tradições e esses rituais já postos naquela localidade, dificilmente essas ações educativas vão transformar a realidade na qual se está trabalhando. Nessa perspectiva, a gente começa a falar então sobre o segundo tipo de educação na saúde, que é a educação permanente. Aqui, as ações educativas têm como objetivo promover uma reflexão sobre o processo de trabalho e sobre a autogestão, porque tem como um objetivo a mudança institucional e a transformação das práticas de trabalho dentro do serviço. Por isso, o objeto da educação permanente em saúde são os problemas e as necessidades percebidas e observadas no processo de trabalho pelos profissionais e também pelos usuários daquele serviço. Dessa forma, o objetivo das ações educativas de educação permanente em saúde é a qualificação e o aperfeiçoamento do processo de trabalho nos diferentes níveis do sistema. Ou seja, se pretende melhorar o acesso, aumentar a qualidade, melhorar a humanização do serviço e fortalecer os processos de gestão política e institucional dentro do sistema de saúde. E isso é feito através da incorporação do ensino e da aprendizagem no ambiente de trabalho. A proposta é aprender a aprender e promover a aprendizagem individual, coletiva e institucional através do trabalho em equipe. Nesse contexto, a educação permanente em saúde tem, como a gente já observou, o cotidiano do trabalho como seu locus e como objeto da sua aprendizagem. A transformação das práticas profissionais é o principal objetivo da ação, mas utilizando uma aprendizagem que é chamada de significativa. Para que uma aprendizagem seja chamada de significativa, ela seja significativa de fato, é necessário a realização da problematização das situações reais vividas no local de trabalho. Já se percebe que a educação permanente em saúde ela é completamente coerente com a aplicação do modelo dialógico de educação que a gente discutiu na aula anterior. A problematização, por isso, é a ferramenta principal da educação permanente em saúde. Ao se refletir sobre a situação concreta de trabalho, sobre a realidade na qual eu estou inserida, as propostas para a solução dos problemas, elas se tornam mais viáveis, mais reais e
regionalizadas. Isso faz com que a educação permanente ela se transforme em um potente instrumento viabilizador da análise crítica e da constituição de conhecimento sobre a realidade local, sobre os seus nós críticos e também sobre os problemas que podem impedir uma atenção integral e uma melhor qualidade do cuidado e do atendimento em saúde que é oferecido para a população. Bom, os conhecimentos que são produzidos a partir da ação, eles são acumuláveis, ou seja, eles são passíveis de serem mantidos dentro do contexto de trabalho, ao contrário do conhecimento que é obtido através puramente da transmissão. Porém, para que esse conhecimento produzido pela ação ele possa se manter dentro desse contexto, é necessário uma observação consciente e permanente do ambiente de trabalho e dos processos de trabalho. Isso necessita de uma análise crítica e uma reflexão sobre as nossas práticas cotidianas no trabalho, né? Ou seja, a educação permanente, ela é uma ação contínua, ela não é pontual. Como seu próprio nome já diz, ela é uma ação permanente, que não para. A realidade, né, que a gente vive na atenção primária, a realidade do território, ela é também uma realidade dinâmica, que está periodicamente sofrendo mudanças. E com isso, as demandas de saúde do território e dos usuários também é dinâmica. Por isso, os processos de trabalho das unidades de saúde, elas também precisam acompanhar essas mudanças. E isso requer uma avaliação contínua e um questionamento também contínuo sobre essa nossa prática de cuidado. De forma que, quando a gente lidar com novas demandas, a gente possa refletir e identificar novas alternativas para a solução dos problemas que se colocam naquele momento. Nesse quadro aqui, a gente tem, então, um comparativo sobre esses dois tipos de educação na saúde, a educação continuada e a educação permanente. Na educação continuada, o público-alvo é o profissional individualmente. Já na educação permanente, o alvo é a equipe, é multiprofissional. Na educação continuada, o enfoque da atuação é nos temas escolhidos para serem trabalhados naquela especialidade, enquanto na educação permanente, o foco está nos problemas de saúde que foram identificados naquela localidade. A inserção no mercado de trabalho na educação permanente, ela visa uma prática autônoma. Visa, dentro da odontologia, isso significa, a gente está falando sobre uma atualização e aprofundamento de conhecimentos voltados para a atuação autônoma do dentista, a atuação de um profissional que não está inserido dentro do contexto de um sistema de saúde. Já na educação permanente, essa inserção, ela visa uma prática institucionalizada, visa uma prática que está dentro de um sistema e que visa fazer com que esse sistema funcione da forma como ele se propõe, como ele foi construído para funcionar. Na educação continuada, o objetivo principal é, então, a atualização dos conhecimentos técnicos, enquanto na educação permanente, o objetivo principal é transformar as práticas de trabalho, considerando as práticas técnicas e as sociais, a interação, o processo de trabalho dentro da unidade. Na educação continuada, a periodicidade dessa ação, ela é esporádica, é pontual. Já na educação permanente, como a gente já falou, ela é contínua, ela é permanente, ela não para.
Ela se coloca toda vez que um novo problema é percebido e é identificado. Na educação continuada, a metodologia é a transmissão de conhecimento, ou o modelo tradicional de educação. Na educação permanente, a gente fala da problematização, ou melhor, do modelo dialógico de educação. Com isso, os resultados que são obtidos para a educação continuada é a apropriação de conhecimento pelo profissional individual. Já na educação permanente, o resultado obtido da ação é a mudança no processo de trabalho da instituição. Bom, tendo visto tudo isso que a gente falou até agora sobre a educação permanente, percebe-se que a educação permanente, ela se coloca como uma estrutura, ou melhor, um instrumento bastante importante para a qualificação do cuidado em saúde na atenção primária e para o aumento da resolutividade e da eficiência dos serviços de saúde como um todo, em todos os seus níveis. Por isso, em 2004, o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de Educação Permanente. As diretrizes dessa política só vieram a ser publicadas em 2007, por uma nova portaria. Essas duas portarias, elas vêm estabelecer os conceitos e as diretrizes dessa Política Nacional de Educação Permanente, né? Além de delimitar quais são as atribuições e as responsabilidades do município, estado e federação sobre essas ações de educação. Elas também determinam como é que cada um desse ente federativo ele deve se organizar dentro do seu território de atuação para possibilitar a implementação e a execução dessa política, né? Esses textos, eles também vão trazer informações sobre o financiamento dessa política, como ele vai ser feito, de onde vêm os recursos, como eles vão ser alocados e também como é que vai ser realizada a articulação entre as instituições de ensino, o serviço, a gestão do serviço e a comunidade, né? Além disso, também está previsto dentro da Política Nacional de Educação Permanente que os municípios já tenham previsto, dentro dos seus planos anuais de saúde, ações de educação permanente para serem realizados naquele período para o qual o plano se refere. Bom, para o Ministério da Saúde, a educação permanente, ela é capaz de promover uma construção coletiva, né, de novas estratégias de trabalho que são coerentes e comprometidas com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E que, ao mesmo tempo, elas podem ser alinhadas com as necessidades e as demandas locais, né, as demandas de cada região. E isso se mostra um instrumento extremamente potente, né? Segundo a política de educação permanente em saúde, o objetivo principal das ações de educação permanente em saúde é o que a gente chama de aprendizagem organizacional. Nessa situação, a gente tem a aprendizagem, as análises, reflexões e as experiências individuais de cada profissional dentro do serviço, elas são integradas e compartilhadas, né? E, claro, colocadas em ação. Esse tipo de aprendizagem, ele não é focado em uma categoria profissional, não é uma ação educativa realizada apenas com os médicos ou enfermeiros ou dentistas de forma isolada. A educação permanente em saúde, ela prevê a participação de todos os membros do serviço, né, nas suas diferentes categorias, posições, hierarquias, poderes dentro do serviço, trabalhando de forma conjunta. Nessa mesma perspectiva de trabalho conjunto, a educação permanente
como colocada na política nacional, ela necessita de uma interlocução com outros setores para além do setor saúde. Esses setores, juntamente com os profissionais de saúde, com os gestores do serviço, vão formar aquilo que a gente chama de quadrilátero da formação em saúde, que é a integração entre ensino, gestão, serviço e controle social. Esses atores que fazem parte do quadrilátero da formação, eles vão, em conjunto, refletir de forma permanente sobre a realidade daquele serviço, sobre a realidade que está sendo colocada e avaliada, né? E, conjuntamente, também vão buscar soluções criativas, inovadoras para a superação dos problemas que foram percebidos. A ideia e o objetivo principal é qualificar as ações em saúde, com o objetivo de aumentar a resolubilidade dessas ações e aumentar também, né, amplificar a eficiência do sistema de saúde. Essa interação que a gente falou, ela culminou na criação de diversas redes dentro do Sistema Único de Saúde que se propõem a possibilitar a implementação da educação em saúde no SUS nos seus diferentes níveis e nas suas diferentes nuances. Entre elas, a gente tem as redes, aí está aqui colocado os logos dessas redes, e eu vou deixar lá ao longo da página da disciplina o link para que vocês possam acessar e conhecer essas redes que possibilitam, né, além de oferecer cursos de educação continuada, vocês vão encontrar dentro dessas redes, elas também promovem uma troca de informação, né? Um compartilhamento de experiências exitosas em educação permanente em saúde, para que essas experiências elas possam ser acessadas por profissionais e serviços em qualquer lugar do país. E isso possa permitir que a gente tenha uma amplificação das ações que são realizadas pelo Ministério da Saúde com o objetivo da implementação da educação permanente. Acessem depois da aula esses links e conheçam, façam cadastro de vocês nessas plataformas e vejam o que elas oferecem. É bastante interessante e bem importante que todo profissional da atenção à saúde, em qualquer nível, primário, secundário e terciário, conheçam essas redes. Existem diversas estratégias para se conduzir uma atividade educativa em educação permanente, né? Eu trouxe aqui para vocês uma estratégia, né? Uma sugestão de estratégia que é proposta por Berbel, e ele coloca essa estratégia em 5 momentos diferentes. No primeiro momento é a identificação do problema. O segundo momento é a reflexão conjunta de todos os atores implicados nesse problema sobre as causas desse problema, mas considerando um contexto amplo. No terceiro momento, a gente faria a síntese dos pontos que são considerados mais importantes sobre esse problema, né? E então vamos identificar quais são os pontos que a gente vai aprofundar e refletir mais sobre esse problema. No momento 4, é o momento de fazer um aprofundamento teórico, de avaliar o que é feito sobre esse tema, sobre esse problema e o que diz a teoria. No momento 5, é trazer todas essas informações, discutir em conjunto e levantar as possibilidades de hipótese para a solução desse problema. Alguns guias, alguns manuais que tratam sobre a educação permanente em saúde trazem exemplos do que seria considerado uma ação educativa em educação em saúde, educação permanente em saúde, perdão. Aqui eu trouxe um exemplo que está lá no Guia de Educação Permanente publicado pelo Estado do Alagoas. Nesse exemplo, a gente tem uma unidade que identificou como problema a elevada falta dos pacientes para as consultas médicas marcadas e também identificou um excesso de encaminhamento dos pacientes pelos médicos da unidade para o serviço de cardiologia.
No primeiro momento, a gerente da unidade contactou a coordenação de atenção básica e conjuntamente refletiu sobre esse problema. Chegaram à conclusão de que era necessária uma ação de capacitação técnica dos médicos para que as consultas fossem mais resolutas, né? E assim diminuíssem a necessidade de encaminhamentos. Mas, como isso não era suficiente, também fizeram consultaram outros profissionais implicados no atendimento desses pacientes. A enfermagem, ela sugeriu, então, uma roda de conversa com todos os profissionais implicados no cuidado desses pacientes e no serviço oferecido dentro da unidade, para que pudesse haver uma conversa ampla sobre os pontos críticos desses problemas, né? E que cada um pudesse expor como via esse problema, como lidava com isso e possibilidades de solução desse problema pelos diferentes sujeitos trabalhando nesse serviço. Após essa reflexão, eles solicitaram que a recepção mudasse a conduta, fosse mais enfática com os pacientes para informar a importância de não faltar às consultas marcadas. Mas eles também perceberam que a complexidade desse problema era maior do que simplesmente conscientizar os pacientes sobre não faltar às condutas, né? E então solicitaram, né, que todos os profissionais envolvidos nesse atendimento, eles pudessem novamente se reunir para levantar hipóteses de solução sobre esses problemas. Entre uma das hipóteses, né, ou melhor, entre uma dessas decisões que foram tomadas, estava o estabelecimento de indicadores para acompanhar o sucesso das ações que foram implementadas para resolver o problema, né? Esses indicadores, eles poderiam então mostrar, por exemplo, se tinha diminuído o número de faltas, né? Se o encaminhamento de pacientes também tinha sido reduzido. E esses indicadores permitem que, se essas ações não tiveram o êxito esperado, a gente então faz uma nova reunião, uma nova discussão, levanta-se, né, novas hipóteses de solução e executa essas novas hipóteses. Ou seja, é uma ação contínua que precisa estar sempre sendo realizada, avaliada e muitas vezes repensada. Mas era de se esperar, né, que nem tudo na educação permanente são flores. E que existe uma dificuldade na implementação desta política e desta atuação nos serviços de saúde. A gente já percebeu, né, que não se trata unicamente de aprendizagem individual, de capacitação individual. E quando a aprendizagem ela objetiva o nível organizacional, ela é mais complexa, né? Porque agora tem muito mais a ver com mudanças dinâmicas, mudança do estilo de liderança, mudança na tomada de decisão, mudanças culturais e sociais. E isso é ainda mais complexo quando a gente tem como objetivo a mudança do modelo de atenção à saúde, ou seja, a mudança do modelo de como o serviço e a abordagem de saúde é realizada com os usuários e com a comunidade. E, infelizmente, é justamente neste modelo mais complexo que nós, profissionais do Serviço de Atenção Primária à Saúde, estamos inseridos. Basta a gente lembrar que lá em 1994, quando o Programa de Saúde da Família, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, foi implementado, o objetivo era de promover a mudança do modelo de atenção à saúde vigente no nosso país até então, que era o modelo, ainda é, o modelo biomédico hospitalocêntrico pautado nas ações curativas e na doença, e substituir esse modelo por um modelo que tem um foco na promoção de saúde no sentido mais amplo dessa palavra. Isso, então, coloca a educação permanente em saúde
em um papel de grande responsabilidade, que é mudar a formação profissional, né, dos profissionais que vão atuar no serviço de saúde, mudar a atuação desse profissional dentro do serviço, ao mesmo tempo em que ela modifica os sistemas organizacionais que permitem o funcionamento desse sistema. O principal desafio que a gente enfrenta ainda na educação permanente em saúde é a baixa compreensão, tanto pelos gestores quanto pelos profissionais, sobre o que é educação permanente. Mas eu espero que este seja um desafio que a gente já tenha conseguido superar ao longo dessa aula.